Vamos então agora dar início ao nosso painel sobre varejo. E teremos 2 mediadores que irão conduzir este bate-papo especial. O nosso querido Erison Matos, da IES Eventos. Vem para cá, Erison, que recebe as nossas palmas. E também Márcio Iba, da Iba Consultoria. Vem para cá, Márcio. Fiquem à vontade, podem se acomodar. E para este painel, nós trouxemos grandes lojistas do setor, que serão os nossos embaixadores. A primeira delas é Ana Cláudia Panato, das lojas Adelino, de Timbé do Sul, Santa Catarina. Vem para cá, Ana. Ana, que é arquiteta e urbanista, formada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, atua com projetos arquitetônicos residenciais, de interiores e comerciais. Faz parte da 3ª geração das lojas Adelino, que por sua vez foi fundada em 1963 pelo senhor Adelino Zilli, em Timbé do Sul, em Santa Catarina. Hoje, a Adelino já conta com 25 lojas físicas espalhadas entre Imbituba, em Santa Catarina, e Torres, no Rio Grande do Sul, empregando mais de 200 colaboradores, além de atender todo o Brasil através de sua loja virtual. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso palco, Ana. Também participará conosco João Terrazzi, da Sono Show Móveis, da cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem, meu querido? Tudo jóia? João, que é publicitário, formado pelo IBMEC, iniciou sua carreira na Sono Show Móveis como gerente administrativo e hoje assume a posição de diretor executivo da rede de lojas Carioca. A Sono Show Móveis tem mais de 30 anos de mercado e conta com 28 lojas na capital do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, além de sua forte presença online e no e-commerce e também nas redes sociais. A empresa tem o título de Marca dos Cariocas, nomeado pelo jornal O Globo na categoria Casa e Móveis, e também o troféu Reclame Aqui, de atendimento ao cliente, na mesma categoria. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso palco. E para finalizar, chamamos Leonardo dos Anjos, diretor da franquia Anjos Colchões e Sofás de Cascavel, Paraná. Leonardo, que é formado em administração pelo Centro Universitário FAG, atualmente é coordenador da Regional Sul da ABF, Associação Brasileira de Franchising, e assume a posição de diretor da Anjos Franchising. Em 2007, foi criada a Anjos Franchising, num projeto que deu início à rede de franquia com o mesmo nome. E também, atualmente, conta com 290 lojas ao longo do nosso Brasil e também no exterior. Possuem 4 importantes certificados, sendo eles Selo de Excelência em Franchising da ABF, Franquia Internacional Sênior, Abicol, Franquia 5 Estrelas pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Leonardo, seja muito bem-vindo. E agora, com a palavra, Erison, para o início da condução do nosso painel. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença dos nossos clientes, de todos vocês que vieram essa noite para cá, para nos prestigiar. Compartilhar com vocês que essa noite ela tem um sabor especial, porque ela é a realização de um sonho. Eu sempre tive muita vontade de trazer para dentro das nossas ativações, dos nossos eventos, essa parte de conteúdo, mas como os meus sonhos não são sonhos muito simples, né, eles sempre têm algumas especificações, ele me dizia que eu precisava fazer isso de uma forma diferente, né? E pensei em trazer para esse palco, né, para essa discussão, jovens varejistas.
Eu acho que a gente, até brinquei com meu colega Márcio aqui, que os únicos velhos aqui no palco somos eu e ele, né? Que a gente já passou dos 40, já está errado. Já estamos atrasados dentro do processo. E eu sempre quis trazer uma visão diferente, uma visão com uma dinâmica que só os jovens varejistas, só os jovens empreendedores conseguem trazer para o nosso negócio. A gente sempre desenvolveu eventos, sempre desenvolveu ativações com o foco no cliente do nosso cliente, né? Esse sempre foi um diferencial que a gente, ao longo dos 15 anos da IES, a gente trouxe como característica. Nossas soluções sempre foram pensadas nas necessidades desse público, porque a gente sempre imaginou que, enquanto a gente pudesse, né, atender essas necessidades, a gente continuaria tendo clientes diretos, né, que são vocês industriais. E trazer esse grupo de jovens aqui tem um peso e uma responsabilidade, né, porque marca um momento de uma mudança de posicionamento da nossa empresa. A gente entendeu que, ao longo desses 15 anos, né, a gente conseguiu fazer excelentes ativações, excelentes eventos, mas focado exclusivamente em proporcionar negócios entre compradores e vendedores. E, diante dessa comunidade hoje, que a gente acaba assumindo um papel, né, de fomento, de liderança, a gente percebe que existem outras camadas dentro desse varejo que podem ser alcançadas, e a gente, né, resolveu comprar esse desafio, né, e bancar esse desafio de aprofundar um pouco mais nessas camadas, de falar com os outros departamentos, de entender quais são as dores realmente que o varejo enfrenta, porque a gente sabia que as dores nem sempre são de compra e venda, né? A gente tem logística, nós temos a própria gestão da empresa, nós temos o varejo eletrônico, né? Nós temos o e-commerce de uma maneira muito forte dentro do nosso mercado, o atendimento, a organização dentro de cada uma dessas lojas. Então, existe uma série de componentes que fazem parte desse varejo, e a gente decidiu aprofundar e ir mais a fundo através da visão das pessoas que vão gerir os negócios, né, alguns na segunda, na terceira geração aqui já, para os próximos anos. A gente entendeu que isso nos trouxe, né, esse posicionamento anterior nos trouxe até esses 15 anos, mas que não nos levaria para os próximos 15. Então, essa noite marca, né, é um experimento, como o Felipe tanto falou aqui, né, é um teste, né, nós estamos, né, fazendo um ensaio, um laboratório, e vocês são privilegiados de estarem presentes aqui, né, e nós muito contentes de poder contar com essa presença. E quando eu troquei essa ideia com o Márcio, pela experiência de chão de loja, né, fazendo a consultoria de chão de loja, ele na hora topou e indicou, né, pessoas que poderiam estar fazendo parte disso. E a ideia é que vocês percebam quais são as dores que esses jovens varejistas têm, né? Quais são os problemas que eles enfrentam, quais são os desafios que eles vão enfrentar ao longo dos anos, para que vocês, enquanto fornecedores desses varejistas, possam trazer soluções e serem realmente parceiros nessa entrega e nesse desafio de performance do varejo brasileiro de móveis, eletros e colchões. Então, muito obrigado por fazerem parte dessa noite, por fazerem parte desse público. Espero que curtam o conteúdo que a gente vai transmitir para vocês. Confesso que a gente tentou, né, até o último minuto, não ensaiar muito, para que a gente consiga ter um conteúdo muito leve e para que isso realmente saia do coração, saia da nossa, né, da nossa mais profunda necessidade de fazer um varejo de móveis, elétricos e colchões cada vez mais organizado, cada vez mais evoluído dentro do nosso mercado nacional. Ok? Passo a palavra para o Márcio falar um pouquinho aqui da história dele, depois cada um dos nossos convidados também vão contar, né, um pouco sobre a instituição que aqui eles representam, né, através da visão pessoal aí de cada um. Boa noite. Como o Aires falou, meu nome é Márcio Iba, sou de Santa Catarina. Já estou no ramo do móvel já há 30 anos, iniciei com 20 anos. E
O Felipe falou algo muito interessante umas 2 ou 3 vezes, que é a questão do que faz sentido, né? E nesses 30 anos eu observo a mudança do mercado e como ele vem se transformando e o que faz sentido, né? Uns anos atrás eu sentei com a Ana e eu fui trocar uma ideia com ela a respeito de layout de loja. E ela tinha uma visão totalmente ao contrário da minha visão de trabalhar tantos anos dentro do layout. E aí ela falou, Márcio, eu estou lendo esse livro, eu estou lendo isso. E aí eu saí dali pensando, depois eu passei um WhatsApp para ela e disse assim, Ana, me passa esses livros, deixa eu ver esses livros, deixa eu analisar isso. Porque o mercado ele se modifica muito rápido. 30 anos dentro do mercado, ele pode te ensinar muita coisa. Então, hoje eu observo muito a questão de fazer sentido. Eu entrei em loja de móveis como montador, ajudante de montador. Aí fui para ajudante de entregador, passei para motorista, fui para depósito, fiquei 15 anos numa grande representada de Santa Catarina como promotor. E eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes indústrias, que igual a IES, o Edison, estavam à frente do tempo lançando ideias que pareciam que não faziam sentido no começo, mas depois fizeram muito sentido. Porque a gente não sabe o caminho do que está tomando aqui hoje à noite. A gente não faz nem ideia. E essa questão que o Felipe falou várias vezes ali do sentido para mim como indústria. E eu comecei a ver que lá atrás, há 15 anos atrás, ou mais, hoje faz 10 anos que eu tenho consultoria, mas eu fiquei 15 anos dentro de uma representação, tem ideias lá de trás, ainda de 15 anos, que hoje não estão sendo pondo em prática em algumas indústrias. E elas são muito baratas, que é o que o Felipe falou, tem ideias baratas para a gente colocar. Agora, às vezes, é esse sentido num bate-papo desse, numa noite, que a gente começa a olhar e dizer assim, cara, é isso que a minha indústria pode fazer, com um custo barato. Ou é isso que a minha indústria... a Ana falou isso, o João falou isso, o Felipe falou aquilo. Depois eu falo, como é que eu posso sair com uma ideia diferente? E hoje, quando eu estou no meio de jovens, principalmente, quantos anos? 45. Então eu ganhei. 49. Quando eu estou no meio de reunião de jovens, eu procuro prestar muito atenção, porque o que a Ana me falou naquele dia não foi por mal a respeito de layout de loja, que é o que eu entendo. Ela me falou, disse assim, presta atenção, tem coisa mudando. E já mudou. E o que eu estou deixando passar? Então, se eu tenho a oportunidade de conversar com gente nova, bem mais nova, que estão passando pelo caminho, eles estão olhando com o prisma do novo comprador, que é muito interessante. O que eu pego com isso? Eu presto muito atenção, eu fico muito ligado, porque é onde eu posso me manter mais atualizado. Então, uma indústria hoje, ela pode se manter muito mais atualizada se ela prestar atenção em 3 pessoas que têm uma visão hoje daqui de dentro, que assim, como é que esses caras estão olhando o mercado? Mas eles são novos, eles não têm experiência. Claro, é impossível a gente não pensar nisso. Não, eles têm. E, às vezes, só falta aquela implementação da experiência com o novo. Eu estava numa reunião, um exemplo bem rápido para vocês, e um dos donos, eram 3 donos, um dos donos levou o filho dele, inseriu o filho dele na reunião. E nós estávamos debatendo um assunto importante para o futuro dessa empresa. E aí nós, três sócios, 3 irmãos, mais eu, nós pensando, e aquele moleque ali no meio da reunião. E, de repente, ele falou um negócio. Quando ele falou um negócio, nós 4 ficamos olhando para ele assim, e ele ficou vermelho. Deu para ver que ele ficou vermelho, ele era meio tímido. Daí, sim, falei merda? Disse, não, simplesmente nós não tínhamos pensado desse jeito que um jovem pensa. E o cara ele fez a pergunta mais fora da casinha, mas a mais certa que tinha. Então, hoje à noite, como o Eros falou, a gente tentou não armar, tentou não fazer algo tipo assim, cara, vamos levar pronto, debate pronto. O que vai surgir que faz sentido para a indústria, que faz sentido olhar esses jovens lojistas aqui, que vai determinar o futuro dos próximos 15 anos aí. Obrigado. Boa noite. Bom, eu sou a Ana Cláudia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É um pouco diferente do que eu costumo fazer, Eu estou no dia a dia na área da arquitetura, mas a empresa começou pelo meu avô, a gente já está na 3ª geração, Lojas Adelino.
né? E fica no sul de Santa Catarina. E é muito legal porque a terceira geração, ela nasceu. A gente brinca que a gente nasceu dentro da loja, né? E meu pai sempre fala, se tu é um bom vendedor, tu pode trabalhar em qualquer área, né? Porque independente da área que tu atuar, tem que ser um bom vendedor, né? Eu, por vontade, resolvi escolher a área da arquitetura. Sou bem apaixonada, gosto bastante, mas no sangue está a empresa, né? Então, na área da arquitetura, a área que mais me chama atenção, a parte que eu mais gosto é a área comercial. Então, é onde a gente estuda, onde a gente compartilha, troca as experiências, né? Troca as ideias. É muito bom. A gente sabe o que está acontecendo no dia a dia, né? Como a tecnologia está influenciando as pessoas. Então, como que a gente pode trazer isso para a loja, consequentemente para vocês também, né? Então, agradecer a oportunidade e vamos trocar ideias e aprender juntos. É isso. Sono Show começou 35 anos atrás. Meu pai fundou, Luciano Terrazzi. Na época que ele trabalhava no já extinto Hotel Meridian, que é um pouquinho mais antigo, vai lembrar, lá no Rio de Janeiro. Na época surgiu uma oportunidade de ele pegar uma loja que ele trocou num carro e num toca-fita que ele tinha. Dali para frente começou a história dele. E, de novo, os mais antigos vão lembrar, ele vendia Pierre Ricardin, colchões Fênix. Isso não é do meu tempo, não. Só ouço as histórias que ele contava. Mas é legal, hoje estamos aqui. Aos poucos foi crescendo. Hoje estamos com 28 lojas no estado do Rio de Janeiro. Temos um e-commerce também que está bem maduro. Um Instagram, que é uma ferramenta maravilhosa, que a gente usa bastante. Estamos com 169 mil seguidores. Quem puder seguir lá para ajudar a gente a chegar a 170 mil, vou agradecer muito. É Sono_Show_Imóveis. Meu nome é João Pedro Terrazzi, tenho 25 anos, sou publicitário, estou pegando esse bastão aí, que é tocar essa empresa aí, nessa sessão. Obrigado aí. Boa noite, eu sou o Leonardo dos Anjos, da Anjos Colchões e Sofás. Então, só queria complementar um negócio que o Márcio falou ali, sobre jovens e sobre as pessoas mais velhas. Eu acho que isso está muito na cabeça das pessoas. Eu conheço pessoas com 20 anos que têm uma cabeça muito velha, que não se atualiza, e conheço pessoas de 50, 60, 70 anos que estão atualizadas com o mercado, atualizadas com tudo que está acontecendo. O maior exemplo disso, eu sempre tento entender melhor a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. Quando eu estive lá, acho que o Felipe sabe bem, 2022 só se falou de metaverso. Um negócio totalmente louco para todo mundo entender, que todo mundo falava que era de jovens, mas a melhor palestra que eu assisti do metaverso foi de uma pessoa de 70 anos. Quer dizer, tudo vai da nossa cabeça, da gente estar sempre atualizado e querendo aprender com tudo. E falando um pouquinho mais da Anjos, a gente está há 32 anos, em 1990 meu pai começou com a empresa, e como todos os grandes industriais que a gente está aqui, foi crescendo a empresa e foi vendendo. Cresceu um tanto que você começa a perceber que você, muitas vezes, acaba não tendo muitos parceiros, se tratando de magazines. E ele foi se cansando daquilo. Então, magazines, todo mundo sabe como eles colocam o preço na sua mercadoria, e ele nunca gostou disso. A gente sempre foi uma empresa que buscou muito mais vender valor do que vender o preço. Então, a gente, cada vez mais, vai tentando aumentar a linha para você sair desse mar em que as pessoas estão cobrando principalmente pelo preço, a gente tentar valorizar o nosso produto. E aí a gente criou as lojas em 2007, eu cheguei a ter 17 lojas próprias e, em paralelo, a gente tinha as franquias. Entrou na ABF e, com esse trabalho das lojas, a gente foi fortalecendo a marca em cima disso. Então, virou nosso foco principal da fábrica. E as lojas, assim, é totalmente varejo. Então, acho que um grande acerto do meu pai foi que ele sempre falou assim: você vai para o varejo, esquece a fábrica. Porque, muitas vezes, igual estava falando com o Erison, a cabeça do industrial acaba sendo um pouco diferente do varejo. O varejo é muito mais rápido, de uma maneira em que você precisa tomar decisões diariamente. Muda a campanha, muda isso, muda aquilo, porque não está dando resultado.
E na fábrica a gente sabe que para você criar um produto, você não pode criar da noite para o dia, senão vai dar problema lá na frente. Então ele falou, foca nisso, foca no varejo, que é um negócio que a gente vem fazendo. Então hoje aí 290 lojas, estamos querendo expandir cada vez mais e principalmente entendendo um pouco de franquias e um pouco de varejo. Então a gente tirou as lojas próprias, hoje só temos na nossa cidade lá em Cascavel, no Paraná, e o restante aí eu estou aprendendo cada vez mais de franquias, que aos poucos aí eu vou compartilhando junto com vocês um pouco mais dessa história da Anjos e o que a gente vem fazendo. Tá bom, gente? Obrigado. O Léo, né, o que a Anjos fez, né, através do pai dele, né, da família, foi, nem sei se existe essa palavra, mas você varejificou, né, a indústria. Então, isso, né, pensando no nosso público, em vocês que estão aí, ele, diante de uma dor, né, de dificuldade de trabalhar com grandes redes de lojas, com grandes magazines, ele encontrou uma forma de performar. E a gente foi montando esse painel aqui, pensando um pouquinho, né, em características que pudessem ajudar e mostrar o dinamismo do varejo, né? Então, nós temos uma pessoa, né, como o Leonardo, que vive os dois lados, o lado da indústria e o lado do varejo, que está dentro de uma indústria com uma grande missão de desenvolver o varejo para essa indústria, né, e crescer cada vez mais. João, pela amizade que eu tenho, né, com o pai dele, conheço muito, né, a Sonoshow, acho o pai dele um brilhante empreendedor, e de repente vem esse menino, eu, com 45 anos já posso te chamar de menino, vem esse menino com ideias inovadoras, com ideias dentro e à frente do seu tempo, né? Talvez hoje eu não conheça nenhuma rede de lojas que tenha tanto estoque, um volume tão grande de venda, e que tenha conseguido, né, fazer essa virada ou essa conversão, né, ou essa conjunção entre varejo eletrônico e varejo físico com tanta elegância e tanta competência. A gente precisava de uma mulher para mostrar a força do varejo, né, e a Ana vem fazer esse papel. Mais legal que é uma terceira geração. É tão difícil, né? Acho que em todos os segmentos, não só no varejo de imóveis, né? Você ter um sucesso, né, tão longo, né? Ter uma empresa com tantos anos de vida e passando por talvez o processo mais difícil da empresa, que é o processo de sucessão. Acho que todos vocês vivenciam isso na empresa, porque chega com um papel de complementar, mas o olho do mercado é um olho de substituição, né? E de substituir pessoas que são extremamente competentes e que acredito que são os ídolos de vocês, né? É a referência, né? Então, poder contribuir, como o Márcio disse aqui, né, com opinião, né, trazendo a sua personalidade, trazendo a sua dinâmica jovem, né, para esse dia a dia, é um grande desafio, né? É um desafio pessoal. Eu já passei por isso, né? Embora hoje não estou na empresa do meu pai, mas já passei por isso, né, no início da minha carreira. Então, é realmente uma crise de identidade e a gente precisa provar o nosso valor. Então, fico feliz da gente estar compondo essa turma aqui. A gente, para dar essa dinâmica, né, eu queria trazer alguns temas, né? Já vou aproveitar um pouco mais até isso que o Léo trouxe aqui, né? De que forma que o know-how da indústria pode contribuir para o varejo, né? O quanto o entendimento que vocês industriais podem ajudar e contribuir para a performance, para a dinâmica, para o resultado do varejo no dia a dia. Então, gostaria que vocês, né, Léo, o João, a Ana, quem quiser ficar à vontade, o Márcio me ajude aí na sua experiência também de chão de loja, aí, né, de que forma que a gente pode conectar essas duas pontas. Eu acho que uma parte que está muito carente hoje, principalmente na nossa empresa, é treinamento de fábrica.
A gente usa pouco essa ferramenta, porque a gente, quando lança um produto novo, a fábrica, se eu perguntar aqui, todo mundo vai falar que faz treinamento, e realmente a gente faz treinamento. Mas a gente lança um produto novo, a fábrica chega, dá um treinamento e esquece o produto. Vai aparecer depois de 3, 6 meses lá para perguntar como é que está a performance, o desempenho. Só que um treinamento não é o suficiente para entrar na cabeça do meu vendedor. Tem que estar martelando ali. Queria até citar uma parceria que eu tenho, que é com a Bianchi, que é lá de Ubá, que eles têm o Agnaldo, que é um meu vendedor lá direto. Cara, o cara dá treinamento na minha empresa todo mês. Se bobear, a minha equipe de venda sabe falar para o cliente melhor sobre o produto do que o próprio vendedor. Então, é prazeroso você ver isso, porque quando o cara está dando esse treinamento, aí a equipe abraça isso, sabe vender teu produto bem, lá na ponta de loja vai fazer total diferença, quando ele conhece seu produto. Eu não estou falando de treinamento de especificação. O consumidor não quer saber a milimetragem da corrediça que tu botou no roupeiro. O consumidor que tem filho em casa quer saber se a mesa vai ter uma quina redonda, ao invés de uma quina viva, para o filho dele não bater a cabeça e se machucar. É a qualidade, é o valor que o produto está gerando. Se o roupeiro tem um espelho peliculado, que quando alguém bater ali no roupeiro, não vai estilhaçar no chão, machucar alguém, ele só vai trincar ali. Então, é esse tipo de benefício que eu acho que a gente tem que vender e bater, não só o benefício técnico, porque para o cliente a maioria da parte técnica não é interessante. Essa parte e influencia mais os treinamentos, cara. Muita gente, representante, hoje não está dando conta de fazer treinamento. Então, a fábrica que tiver a oportunidade de investir em treinador para ficar rodando os clientes é muito importante, faz muita diferença. Acho que é um meio que a fábrica possa agregar hoje muito ao lojista, hoje que está carente esse setor de treinamento. Eu acho que complementando, é bem isso que você falou. Até eu escutei de alguns representantes comerciais que eles falam que eles não veem um futuro para a área de representante comercial. Hoje a internet chegou, né? Vocês conseguem vender, a fábrica consegue vender diretamente para a loja sem ter uma pessoa lá passando. Mas não é que a profissão não vai mais existir. É porque muitos desses representantes comerciais não se atualizaram. Eles simplesmente passam o pedido e esquecem do negócio. Eu acho que muitas das vezes a gente tem a fábrica, a gente sabe, tem aqueles representantes comerciais que já estão super velhos e eles não fazem treinamento dentro de loja. É o que ele falou hoje, o varejo, cada vez mais o consumidor ele sabe mais do que ele quer. Cada vez mais ele vem com muito mais informações. E muitas das vezes, principalmente se tratando de multimarcas, vem compra de uma indústria e a indústria não faz esse treinamento. Mas eu acho que, além da indústria fazer esse treinamento, eu acho que a gente deveria cobrar muito mais dos representantes comerciais, de fazer esse treinamento diariamente ali dentro da loja. Que eu vejo de muitos representantes comerciais. Chega dentro da loja, vendeu, passou, tchau. Daqui a pouco ele não conhece nem os vendedores da própria rede. Isso aí é um absurdo, porque pega representante, tem 10, 20 pastas, e ele não consegue atender todo mundo bem. Então, eu acho que a gente deveria focar muito nesse atendimento, como você falou, de um treinamento. E quem que está ali na ponta mesmo? É o representante. Então, a gente tem que pensar nessa geração, tem que formar mais esses representantes aí para serem bons treinadores de vendas mesmo, não somente para ele vender e passar pedido para dentro do lojista e simplesmente desaparecer. Uma das coisas interessantes, né, como eu falei para vocês, eu fiquei 15 anos dentro de uma representada. E boa parte do sucesso dessa representada, né, e ela foi uma das maiores de Santa Catarina, foi essa questão. Né, nós amanhecíamos e anoitecíamos dentro de loja. E eu comentava com a Ana qual foi o nosso desafio quando a gente começou a trabalhar dentro da loja mesmo, né? Porque quando eu comecei, faz tempo, gente. Quando eu comecei a pensar em fazer treinamento, vendia-se muita antena parabólica e eu vi um pessoal de uma fábrica dando treinamento. E eu cheguei no escritório e falei para o meu ex-patrão, disse assim, vamos fazer treinamento? Ele disse assim, olha, prepara e vamos. Ninguém fazia treinamento naquela época. E quando eu fui falar para os gerentes, empolgado, olha, vamos fazer um treinamento, eles não queriam, porque essa fábrica passou treinando umas redes e levava 3 horas e meia um treinamento maçante técnico, um vendedor depois do horário. Não fica. Né? Não passava isso.
E naquele tempo nós não tínhamos a tecnologia de hoje, era uma filmadorinha pequena, então eu tinha que reduzir um treinamento de 3 horas, chamar ele para 45 minutos, 1 hora, que é justamente o que tu falou às vezes assim, o cara não quer saber tanta técnica, qual é o benefício que isso traz? E a gente conseguiu fazer um treinamento aí de 45 minutos, se a equipe estava boa, chegava a 1 hora, mas que não passasse de 1 hora. E isso nos ajudou muito no decorrer de muitos anos. Né? Tu treinar especificamente. Uma das coisas que eu fazia muito, se eu tinha um produto, por exemplo, uma cadeira, né? O cara lançou uma cadeira legal lá, uma cadeira de valor agregado, uma cadeira que eu tinha que mostrar nas lojas que a gente vendia. Eu mandava fazer a metade da cadeira com tecido, a metade sem tecido, levava junto dentro do carro, chamava os vendedores numa roda, sentava lá, arrastava a cadeira, mostrava disso, daquilo, embora. Voltava no outro mês, e a cadeira, isso e aquilo. Porque é como vocês falam, se a gente for lá uma vez e desaparece, mas não conseguiu marcar na primeira vez, marcar aquela pessoa, por que ela venderia? Né? A Ana é testemunha da maior feira de Santa Catarina, é feito pela Lojas Adelino, era feito até 2014. Como é que nós vendíamos produto nessa feira? Mostrando benefício. Nós botava fogo no roupeiro, no isqueiro, do lado de uma pintura de impressão que não pegava fogo. Tipo, os vendedores faziam aquilo, o cliente comprava, então, eram poucas coisas que davam segurança. A gente sabe da indústria como hoje puxa bastante, né? A questão de custo, coisa nada, mas essa questão de treinar especificamente, tem muitos representantes que não estão preparados para treinar, muita indústria que não está, e não precisa coisas longas, né? Treinamentos longos, mas sim mais específicos. O porquê que o cara venderia o teu produto? 3 ou 4 benefícios. Pronto, vai embora. Ele dá certo, né? Eu acho que tem que ser recorrente isso aí, não é, como você falou, não é só uma vez, é todo mês, cara. O treinamento é todo mês para martelar na cabeça do cara, porque eu não aprendo nada uma vez só. Se não for todo mês na minha cabeça martelando ali, o cara tem que saber vender teu produto, cara. Então, tem que estar lá, tem que ter um representante que faça o trabalho direito. Pegando o gancho do Léo aí, cara, a mão de obra de representante está muito escassa. Eu conto nos dedos de uma mão aqui, representante que eu indicaria lá no Rio hoje para trabalhar. Então, se tu não tiver um cara de frente ali para tomar as dores por você e fazer acontecer o negócio, a gente não vai conseguir andar para frente. Eu vou só complementar um pouquinho. Isso que eles falaram foi bem legal, né? E o vendedor ele tem que estar sempre sendo lembrado mesmo, né? E, na verdade, é ele que vai vender o produto de vocês, né? Se ele entendeu a ideia, ele vende, né? E se for pensar nessa questão de e-commerce e loja física, né? Os clientes que vêm para a loja física, eles querem ter a experiência do produto, né? Eles querem ter um conhecimento do produto. Então, tem que estar preparado para isso, né? Isso que está sendo muito falado, né? Da tecnologia, será que a loja física vai acabar, né? Não, ela não vai acabar, mas ela tem que estar preparada para esse público que está vindo de uma internet, por exemplo, né? E são complementares as duas, né? Tanto a internet quanto a loja física, né? Ana, eu vou aproveitar o seu gancho aí para a gente tentar entender, né, o quanto a sua experiência de arquiteta, né, quando a gente fala de arquitetura, né, de outros profissionais, né, dentro desse mesmo segmento, vocês têm uma visão muito próxima do comportamento do consumidor, né? Eu acho que essa é uma grande dor do varejo, né? Às vezes o produto já chega sem você ter essa análise, sem o estudo do mercado, né? O Felipe falou muito disso, né? Às vezes o teste não é feito, né? Você não faz essa pesquisa. O quanto o entendimento, né, de arquiteto e de comportamento de consumo contribui para a performance, né, e para as mudanças, talvez, de layout hoje dentro da Lojas Adelino? Então, é uma coisa que a gente pode usar dentro da Lojas Adelino, pode usar nas outras lojas, enfim, né, qualquer ramo, né, mas é o estudo, como eu comentei com vocês, né, o estudo que eu faço hoje é mais comercial porque é a área que eu mais gosto da arquitetura, né. É importante a gente entender o que o público do e-commerce vai querer na loja física, né? Primeiro que ele não vai querer uma loja física complicada, tem que ser fácil, o layout tem que ser fácil para ele acessar o produto e experienciar o produto mesmo, né? Ter uma noção, a gente vende colchão, né? Mas ter um ambiente de um quarto
né? Todo montado, mas a gente não vende tapete, por exemplo, né? Mas é interessante ter tudo isso porque o cliente quer ter a experiência do produto, né? Então, é claro que a gente estuda o cliente do cliente, né? Então, a gente estuda o cliente da Lojas Adelino, por exemplo. Por mais que tenha essa questão do e-commerce, mas como que lá no sul de Santa Catarina está sendo caminhado isso, né? A gente pode usar, por exemplo, o estudo de lojas que não sejam do ramo, né? Um exemplo é a Apple. Eu acho que é um grande exemplo para a gente estudar. Não é da área, né? Mas é um exemplo interessante. A Apple ela faz loja física hoje, não necessariamente para vender o produto na loja física, mas para o cliente ter a experiência do produto, né? Então, tu vai lá, tu tem acesso a todos os iPhones, iPad, né? E isso a gente tem que estar preparado para receber esse público, né? Para receber esse público que vem de um e-commerce que é muito fácil, né? A gente acessa facilmente os produtos. Então, na loja, a gente não pode ter essa dificuldade. Às vezes, as coisas que não é do ramo, né? Mas coisas que a gente tinha atrás do balcão, não pode estar mais atrás do balcão, né? Não pode, tem que entrar pela loja inteira e ter um fácil acesso em tudo, né? Eu acho que, basicamente, rápido, é isso. E às vezes vocês enfrentam, né? Eu acho que é o caso, né, do sul de Santa Catarina, a questão cultural muito forte, né? E ter essa sensibilidade. João, com lojas na zona norte do Rio de Janeiro, né, em sua maioria, não é isso? Isso aí. Um comportamento de público, de classe social, né, que tem acesso à tecnologia, né, à informação, mas que às vezes não performa com um nível de varejo eletrônico que a gente vê na televisão, que a gente vê em outros mercados. O Léo citou aí a NRF, né? Então, às vezes a inovação ela está sendo vendida como uma coisa, né, imediata, mas existe um processo de adaptação que acaba não sendo respeitado, né? Então, essa sensibilidade é fundamental. Como é que vocês fazem isso, João? Fazem essa leitura e como é que vocês conseguiram, principalmente pós-pandemia, né, transformar um varejo 100% físico num varejo que a cada dia mais vem proporcionando mais resultado também com a venda online? Vamos lá. O e-commerce começou lá em 2016, lá atrás, e veio vagarosamente crescendo todo ano, 5%, 10%, e veio a pandemia e botou a gente na parede. Porque ali naquele momento, ou você se desenvolvia e se reestruturava ali, ou tu ficava para trás. A gente conseguiu se reestruturar de uma forma ali, para vocês terem noção, na época eu fazia análise antifraude manual. Então tinha uma menina lá que ficava, chegava às 8 da manhã, saía às 6 da tarde, ficava cliente a cliente. Entrava no Google Maps para ver a rua que o cara morava, porque ela tinha que ver se era alguma comunidade para a gente poder entregar. Veio a pandemia, cara, a venda do e-commerce explodiu de uma maneira que a gente passou 2 meses lá, chegando às 6 da manhã e saindo 1 hora da manhã todo dia, cara. Foi até a gente se reestruturar e automatizar esses processos, porque a pandemia era um projeto de longo prazo que a gente esperava que se estruturasse em 5 anos. E os 5 anos que a gente preveu, a gente teve que fazer em 3 meses. Então, foi uma sinuca de bico que foi muito boa comercialmente para a gente. A gente se desenvolveu muito naquele período. E dali o e-commerce, a gente conseguiu surfar essa onda, graças a Deus, é nosso esforço e trabalho. E dali a gente conseguiu manter aquela pegada. Esse cliente, que é do e-commerce hoje, cada vez mais está se equalizando com a loja física. Hoje, meu público do e-commerce é principalmente de 25 a 34 anos, é uma galera nova ainda. Mas tu vê cada vez mais essa galera também presente na loja física e o próprio cliente da loja física dentro do e-commerce comprando. Isso que a Ana falou do complemento da loja física com o e-commerce, antigamente a gente pensava, pô, o e-commerce vai acabar com a loja física. Cara, a gente já teve prova disso, que não vai. Eles vão se complementar, esse omnichannel está aí. Essa distribuição de canais está sendo muito bem composta. E eu estou vendo isso na prática, porque cada dia mais eu vejo cliente do site indo na loja ver produto. Muito mais do que eu vejo cliente da loja comprando pelo site. E o grande desafio que eu passei lá foi entrar com isso na cabeça da equipe, fazer eles acreditarem na ideia, porque lá no começo tem uma resistência, né? Eu pratico em alguns produtos o preço diferente no meu e-commerce. Então, imagina a cabeça da equipe isso, lá no começo. Então, se você não tiver um planejamento estratégico muito bom e estruturado para montar um comissionamento para a equipe, quando tiver uma venda site, que a gente chama lá na loja,
vai canibalizar tudo, cara. Tua empresa vai acabar. Se tu não deixar a tua equipe vender o preço do site, esquece, vai criar uma guerrilha dentro da tua empresa que vai ser um caminho sem volta. Então, assim, com organização, ciência do que está fazendo, planejamento estratégico, tu vai conseguir fazer um complemento dos dois. Eu tenho um case interessante outro dia, que eu tive uma loja ali da Taquara, e o vendedor falou assim, pô, João, esse produto aqui, cara, veio um cliente aqui, deixa eu voltar um pouquinho na história. Eu comprei um produto para o meu e-commerce, que era um multiuso de um colchão, vira um sofazinho, um negócio muito baratinho, acho que é a Sofanet que chama. Um sofazinho vira um colchão. Comprei só para o e-commerce. Eu não tenho muito costume de comprar produto só para o e-commerce, esse eu comprei. Falei, vou pegar o buy box desse produto, que é o menor preço da internet, vou rasgar na margem e arrebentar de vender. Não vou botar em loja física para não atrapalhar a loja. E chegou um cliente, e, sei lá, na loja estava 1.500, na loja estava 2.200, na loja 1.500, uma diferença muito brusca de preço. Estava cadastrado na loja, porque tem que dar entrada no RP, não tem jeito, fica lá o produto escondido lá, mas não tinha mostruário nenhum em loja nenhuma. Eu cheguei na loja e o cara falou, pô, João, tá me atrapalhando muito, cara, o site, porque veio um cliente aqui na loja com esse produto aqui, na minha margem está 2.200, mas ele mostrou o preço de 1.500. Eu falei, tá, esse produto tem na tua loja? Ele, não. Esse produto tem alguma loja da Sono Show que tu já viu ele? Não. Esse cliente conhecia a loja da Taquara? Ele, não. Pô, cara, então não foi o site que roubou tua venda. O site levou o cliente para dentro da tua loja. Por quê? Esse cara procurou no meu site, viu o produto que não tem nenhuma loja da Sono Show, procurou onde tem uma Sono Show mais próxima e foi lá na loja. Então, a equipe começou a entender que o site está agregando, o site e o Instagram, o site está agregando à loja esse fluxo de gente. Então, hoje traz gente para a loja, cara. Isso está sendo muito bacana. A equipe já abraçou a ideia já. Legal. Falando um pouco mais de e-commerce, eu acho que foi um tapa de luva na cara de todo mundo o negócio da pandemia. A gente evoluiu 10 anos ou mais aí em questão de 1, 2 anos em relação a e-commerce, em relação a mídia digital, mídia online, porque todo mundo se forçou a estar ali, né? Não tem mais como a gente fugir. E nessa evolução, a gente teve que aprender muita coisa. E isso que ele comentou do varejo, da loja física com a loja online, eles têm que se complementar. Hoje, eu tinha uma percepção, a gente tem colchões de 8, 10, 15 mil reais, que a pessoa tinha que deitar deitar naquele colchão para ela comprar, para ela sentir o toque, para ela saber como que é. E hoje eu vejo franqueados vendendo 10, 15, 20 mil, 30 mil com venda online, sem mesmo a pessoa deitar naquele colchão. Então, como que ela demonstrou valor naquilo? Tudo isso com técnicas de vendas, aprendendo em treinamento, tudo, porque eu acho que, como que o Felipe falou aqui, qual que é o maior capital da empresa? São as pessoas. E a gente tem que estar sempre treinando aquilo que você falou antes, treinando semanalmente, mensalmente essas pessoas para elas evoluírem. Porque hoje as pessoas elas não compram uma marca, elas compram a experiência. Cada vez mais as pessoas estão comprando uma experiência muito maior. Se a gente pensar que quem não fica doido da vida, que a gente não consegue, às vezes, vender um colchão de 2 mil reais, um sofá de 3 mil reais, um roupeiro por um valor baixo, e a gente vê aquela mesma pessoa gastando 500 reais num restaurante, gastando muito mais num jantar, muito mais num vinho, muito mais numa festa de um dia. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas trocaram produtos por experiências. As experiências é o que todo mundo quer levar para o restante da vida. Eu lembrar de um momento bacana. E aí a gente precisa trazer isso para dentro do varejo, para dentro da indústria, que a gente precisa trazer uma experiência totalmente diferente. Tem uma história que eu gosto muito, que eu tive na palestra do Outback, Mudar Completamente. Todo mundo aqui já foi no Outback? Acho que, se não é todo mundo, é a grande maioria. E todo mundo, quem gosta de chopp, sabe como que é o chopp do Outback. A caneca congelada. E eu, na palestra lá, e a palestrante, que era uma das diretoras do Outback, pegou e falou, vocês que já foram no Outback, vocês sabem que o nosso chopp é Brahma? Tem segredo num chopp Brahma? O grande segredo dela é a caneca congelada, para fazer, porque para mim é o melhor happy hour que tem de tomar um chopp. E o que faz aquilo? Será que é tão difícil o pessoal copiar isso? Uma caneca congelada com chopp Brahma.
e faz toda a diferença na hora de você estar tendo uma experiência bacana. E isso eu percebo que muitas vezes a gente não faz dentro das nossas operações. O que mudou da NRF? Há 2 anos se falou muito do metaverso, uma coisa totalmente viajada. E esse ano passado, ou esse ano, não lembro, só falou de se fazer o básico bem feito. De você fazer o dever de casa, aquele arroz com feijão, tratar bem as pessoas com quem você está tendo convívio, treinar bastante a tua equipe para ela te dar um atendimento com perfeição. Então, é isso que faz a grande diferença no varejo, e eu acredito que muitas vezes faz a falta, como a gente falou ali, voltando, do representante comercial atender bem a loja varejista, né? Você ensinar realmente do teu produto, é isso que muitas vezes falta dentro dos nossos negócios, a gente cuidar da experiência do nosso cliente. Acho que o Léo falou tudo aí, cara, quando falou de... Porque, para mim, eu concordo com ele quando ele fala que a essência da experiência do consumidor é fazer o básico bem feito. Hoje a gente fala de metaverso, de chat GPT, mas de nada disso adianta, cara, quando a gente não tem uma operação bem estruturada, principalmente em imóveis, que eu brigo muito com meu pai, porque o operacional de imóveis é muito pesado. E eu acho que nenhuma outra indústria tem um operacional tão pesado quanto o de imóveis, de entrega, de logística, de assistência técnica, montagem. Então, você tratar bem o seu cliente, atender às reclamações dele, ter um Reclame Aqui legal, isso, para mim, é a verdadeira essência da experiência do consumidor. Vou fazer só uma pergunta aqui para todo mundo. Imagine se eu chegar na empresa de vocês, ou uma empresa chinesa chegar na empresa de vocês e roubar os 20 melhores colaboradores de vocês. O que vai acontecer com a tua empresa no outro dia? Amanhã, os teus 20 melhores funcionários, os teus 20 melhores colaboradores não vão estar mais contigo. É praticamente você quebrou a tua empresa. Eu não sei vocês, porque na nossa a gente tem as pessoas que sempre performam. Falando de loja, é sempre os mesmos vendedores que estão lá no topo. Representante comercial é sempre o top 1, top 2, top 3, não muda. Você poderia mudar ele de região, que ele vai ser sempre dos mesmos. E isso eu falo muito de treinamento de pessoas, porque muito a gente vê o quê? Que as pessoas elas dão desculpas, nós mesmos como empreendedores, que a gente não tem uma equipe boa, que está cada vez mais difícil contratar pessoas, mas a gente tem que dedicar muito tempo para treinar essas pessoas, que é isso que faz a grande diferença. Hoje, um dos melhores atendimentos do Brasil é o quê? Os resorts. Os resorts no Nordeste. Quem que são as pessoas que atendem no resort no Nordeste? Aquela população que não tem nem escolaridade. Mas como que eles fazem um atendimento tão bom? Porque eles foram muito treinados. Então, é isso que faz a grande diferença de você formar uma equipe boa. Então, todas as empresas que eu conheço grandes, elas focam muito no treinamento de pessoas. A questão de treinamento, se a gente fosse analisar, por exemplo, na ideia de vocês, vamos pegar a indústria, né? Pode fazer um grande papel, uma grande fatia até chegar em nós, por exemplo, assim, ou chegar no varejo. E se a gente pensasse na ideia de vocês de montar uma parceria com a indústria, fazer uma escola dentro da loja, em parceria, funcionaria? Uma escola como se fosse, tipo assim, teu funcionário vai passar por um processo de uma escolaridade lá dentro. Na indústria. A indústria com a loja nessa parceria. Então, o cara vai ser treinado. Pode ser o representante, mas talvez ele não vai ter tempo. É uma dor que nós temos, né? Leva-se tempo para fazer isso. E se a gente fizesse uma escola, vamos dizer, online, vamos pegar aí, uma parceria entre indústria e loja. É a mesma coisa que treinar se a gente fizesse algo online? Para manter o cara atualizado? Eu acho que é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. O presencial daqui a pouco é melhor, mas começa ali no online, alguma coisa, depois vai lá conhecer o processo fabril, aí é outra coisa, você não vai conseguir mostrar online. Mas é um começo, acho que já faz a grande diferença. Lá dentro da franquia a gente tem a TV Anjos para os franqueados. Então, toda terça, quarta e quinta-feira, a gente fala sobre algum assunto das 8 às 9 da manhã. A gente fala sobre algum assunto
fala com um fornecedor, por exemplo, a gente tem fornecedor de roupa de cama, de cabeceira, e ele fala sobre esses produtos, já é um treinamento em cima disso. Falamos sobre varejo, técnicas de venda em varejo, então a gente está sempre buscando fazer alguma coisa para estar se conectando. Como ele falou, as pessoas, ninguém consegue aprender tudo em um dia só, né? Precisa de mais tempo para estar sempre alimentando, né? Porque para a indústria, que é isso que nós estamos conversando hoje, imagina, por exemplo, né, trocando essa ideia de quem está aqui na ponta, eu como consultor, a questão de uma escola online hoje, ela é uma forma de atingir mais rápido um material bom e que tu possa fazer uma alavancagem, por exemplo, de quantos pontos de venda eu tenho, quantos vendedores eu tenho e quanto esse pessoal está sendo atingido. Então, o representante não consegue, vamos, né, antes de não fazer nada, vamos fazer alguma coisa, né? O representante não consegue, mas o que a indústria poderia fazer nesse sentido? Né, de, cara, eu vou montar uma escola aqui, e eu vou chamar os meus parceiros para fazer parte dessa escola, e eu vou saber quantas pessoas eu estou treinando, ou estou chegando, né? Porque a ideia da TV, por exemplo, assim, é 3 vezes por semana, Léo, que tu falou? Isso. 3 vezes por semana já é uma excelente, né, tipo assim, forma de manter alguém informado. Eu acho que a gente pensa muito, um treinamento precisa durar muito tempo. Gente, meia hora por dia faz toda a diferença. E não fica cansativo. Acho que esse que é o mais bacana. Quem aqui já participou de uma reunião online 2 horas, é cansativo demais. Então, tem que ser pequenas doses, né? Isso daí vai memorizando e ficando na cabeça da pessoa. Concordo. A gente fez, né, muito disso que você falou aqui, Márcio, foi um exercício que nos trouxe a esse novo posicionamento, né? Como eu disse antes, a gente tem uma entrega que às vezes ela vai num nível, né, de especificação, de aprofundamento dentro de uma mesma coisa, dentro de um mesmo cenário. Eu acho que essa mesma dor, né, que a gente vivencia em evento, a indústria vivencia, a gente vai cada vez mais se especializando em fazer melhor aquele item que a gente se destaca. Esse movimento de comunidade, né, que a gente quer iniciar e que para a gente essa noite é o pontapé, de aprofundar um pouco mais nisso, de usar as nossas plataformas e outras plataformas que a gente vai desenvolver para poder entrar nessas outras camadas do varejo, né? Eu estou com 24 mil varejistas participando dos eventos da IES. Cara, esses 24 mil varejistas têm supervisores de vendas, gerentes de vendas, vendedores, marketing, logística, né, expedição. Tem uma série de atores dentro desse varejo que até então a gente, com o tipo de evento que a gente fazia, a gente não conseguia proporcionar. Então, a IES se propõe, né, a partir desse momento, a utilizar esse espaço para a gente poder absorver todas essas outras dores que o varejo tem, que não seja somente compra e venda. Então, é um pequeno passo, né, é uma iniciativa, mas eu acho que é a nossa forma de contribuir, né, de contribuir com o varejo, de contribuir com o que a gente acredita que vai fazer diferença na performance do cliente, do nosso cliente, né? E quando a gente conseguir, né, esse tipo de ativação, esses tipos de ativação, a gente vai conseguir conquistar um pouco mais e ajudar a desenvolver, né? A gente falava do amadorismo, que até então a gente vivia dentro do setor de imóveis, e hoje a gente consegue entender que é um varejo muito mais profissional, né, que depende de organização, de estruturação, de processos que o Felipe ali citou, né? Você, Márcio, rodando, né, nas consultorias que você faz, como é que você percebe essa mudança, né? Essa estruturação, essa evolução que o varejo teve que fazer, né, por conta de pandemia, mas também em outras áreas físicas dentro da loja? Olha, quando a gente está dentro de loja no dia a dia, uma das coisas, como eu cuido de layout, automaticamente eu já cuido do mix de produto, né?
E aí envolve algumas coisas de mudança. Falou de um produto que tu comprou, né, que tu queria, por exemplo, assim, alguém identificou um nicho de mercado que, ó, esse sofazinho aqui, é isso aqui, pá, bateu, valeu. Quando a gente fala de um, vamos dizer assim, de um layout, de uma mudança de mercado, de um mix de produto, a gente sempre pensa o seguinte: hoje eu consigo olhar com os olhos do consumidor. Como é que ele vê? Então, se eu estou entrando numa loja, eu estou observando, por exemplo, assim, como é que o consumidor viria isso? Como é que ele olharia isso? E não como um lojista olharia como um dono de loja, um gerente ou um vendedor. E o mercado, depois da pandemia, ele teve essa mudança muito grande, que nem o Léo falou, que a gente teve que amadurecer em 1 ano, 10 anos, ou menos do que isso. Foi um boom grande, foi um medo, mas foi um medo bom, né, que fez a gente crescer. Então, hoje, o mercado, ele, pela rapidez dele, ele pegou muita gente desprevenida e muita gente está perdido, mas é no meio da dor, é no meio dessa confusão que a gente cresce. Né? Eu tive que entrar às 6 da manhã e sair 1 da manhã, mas eu cresci. Né? Eu desenvolvi, eu fiz o que tinha que ser feito. Então, a indústria hoje, se ela conseguir balizar o lojista, isso está acontecendo e vai acontecer. Então, tu vem de fora de uma visão da feira, Léo, desculpa, lá do metaverso, do ano 2020, né? Isso, que todo mundo falava. 2021 para 2022. Isso. Não chegou aqui. Né? Não chegou aqui isso ainda. Pode ser que chegue, né? Mas hoje, o nosso pessoal hoje, eles estão muito preocupados dentro de loja com quem está trazendo as boas ideias para eles. Então, está faltando boas ideias, está faltando gente com a cuca fresca para sentar, por exemplo, com lojistas. Deixa a gente trocar uma ideia, deixa a gente conversar. Qual é a tua real dor aqui na ponta? Então, essa mudança causou esse embaraço na cabeça que confundiu um pouco. Mas o mercado está aí. É o básico que ele falou, é o básico bem feito. Né? Faz. Esse é o dos últimos, né, do último ano agora, mas de 2022, assim, eu estou fazendo o básico bem feito. O básico na tua indústria, o básico na minha loja, é o básico, né? É cuidar do ser humano e fazer o básico bem feito. O mercado, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Seria isso? Exatamente. Quando o Edson falou a respeito de convidar uma mulher, e logo em seguida eu já pensei na Ana, pela visão dela, e não só dela, mas são 6 filhos, né? 7 filhos. 7 filhos de 4 sócios. 3 sócios, né? 4 sócios. Só para a gente voltar um pouco, como é interessante a gente ver uma terceira geração de que não foi forçado. Sabe, eu acompanhei já, eu olho, né, eu vejo essa rede há 20 anos, e foi muito interessante que nenhum desses 7 filhos foi forçado para eles virem trabalhar. E todos eles vieram. Teve uns que estudaram fora do país, depois voltaram, né, tipo, acho que o William foi jogar fora do país. Só que é uma coisa natural de um mercado, por exemplo, de uma empresa que está há 60 anos agora no mercado, e que ela funciona de uma forma natural. E eu gostei de uma coisa que não quero deixar passar barato aqui, que é antes assim, Ana, o que tu acha, como é que essa empresa chegou a 60 anos sólida e organizada, sem briga, sem disputa? Né? Por que essa empresa chegou sólida em várias partes, assim, né? E a Ana, ela falou uma coisa bem interessante, ela disse, Márcio, nós temos algo aqui que a gente chama assim, o centro. Gostaria que tu falasse um pouquinho. O Márcio perguntando aqui para mim, eu não lembrava quantos netos, quantos anos a empresa, mas a gente já está começando a 4ª geração, né? O meu primo até brincou. A esposa dele falou, William, deixa ele escolher o que ele quer, né? Claro, ele pode escolher ser vendedor, trabalhar no caixa, trabalhar no depósito. Então, assim, é claro, a gente tem muito amor pela empresa, né? O nono e a nona passaram para a gente assim essa questão de servir as pessoas, né? Então é o que a gente tem essa essência e é passada de geração em geração, né? É como o Márcio falou, não foi forçado, né? Não foi assim, vamos sentar aqui e a gente vai falar como é que é a empresa, né?
O centro começou pelo meu nono e passou para o meu tio. Hoje ele continua sendo centro, né? Ele diretamente não trabalha na empresa porque ele é deputado estadual, mas ele é o centro, né? Então, a gente está na terceira geração indo para a quarta porque isso não se perdeu, né? O bastão foi passado, né, de forma natural, mas foi passado e todo mundo respeita esse centro, né? Então, o sucesso da empresa é porque a gente não perdeu essa essência que veio através do nono e da nona, e porque não se perdeu também o centro, porque se perde o centro, daí com certeza o restante não funciona, né? Então, ainda não foi passado para a terceira geração o bastão, mas a gente já está se encaminhando, eu imagino. Eu queria que ficasse claro isso, porque, por exemplo, como eu trabalho muito intimamente com as empresas dentro, o Léo falou uma coisa interessante ali, né? O pai dele, vamos dizer que é o centro, decidiu algo e disse assim, ó, vai para as lojas que eu fico aqui. Né? Existiu um rumo, né? Existiu um rumo dentro da tua empresa, né? Como existe dentro de qualquer empresa ou família, existe esse rumo a ser tomado. E, às vezes, o que confunde muito e demora-se para a gente tomar decisões é quando esse centro ele perde um pouco a referência, né? Por isso que estava falando para o Erison, na pandemia isso judiou um pouco, mas se a gente está certo, um comando, uma direção, e fazendo o treinamento certo e conduzindo as pessoas certo, a gente vai passar melhor por isso, né? Eu não sei se isso com certeza passa pelo sucesso da empresa de vocês, mas é o que eu vejo hoje, as empresas da onde eu atuo, que é Santa Catarina, né? Como seria na de vocês? Uma sucessão bem feita é crucial, né, para passagem de bastão, até porque tem a diferença, né? Eu brinco com meu pai, não gosto quando me chamam de herdeiro, quer me deixar bravo é me chamar de herdeiro. Porque o herdeiro é o cara que está ali, que recebeu alguma coisa e não vai suceder nada, ele só recebeu e acabou por ali naquela linhagem. A sucessão, o cara pega o bastão e vai trazer aquilo ali, agregar da forma que puder. Então, o trabalho é árduo, sempre respeitando. O desafio é respeitar a cultura, o conhecimento que meu pai trouxe para essa empresa. Ele construiu isso aqui do zero. Então, a gente tem que trabalhar, desenvolver, sem desrespeitar a cultura que já tem lá dentro. Dei sorte, meu pai é um cara que tem uma mente aberta e aceita ideia. Então, é um trabalho muito tranquilo, amistoso. A gente desenvolveu bem isso aí. Até falando um pouco de sucessão, até desse negócio de mente aberta, acho que meu pai, até a cabeça dele é mais nova que a minha, de estar querendo inovar, de querendo fazer coisas diferentes. Então, isso é muito bom mesmo. E acho que essa foi a melhor decisão dele, ele mesmo fala, de eu entender mais. Se você me pedir de fábrica, de máquina, de como que funciona o processo, não entendo muito, não entendo quase nada, porque eu me foquei em varejo, em loja, e até eu percebo que ele fala, isso que eu comentei no começo, é uma velocidade diferente, a maneira de lidar. E aquilo que você comentou antes, do básico bem feito, a gente tem uma frase que a gente usa lá muito, que o feito é melhor do que perfeito. Então, fazer, tentar tomar alguma iniciativa, porque se você esperar a perfeição, já é tarde. Ainda mais no mundo agitado, no mundo rápido que a gente vem vivendo, né? Então, vou esperar, igual você comentou do teu e-commerce. Chegou o mundo, ali na pandemia, você estava atrasado, que você precisava se adequar mais. Mas você já tinha um começo, e tenho certeza que já foi muito melhor. Então, a gente vê hoje, a gente está demorando para implantar o e-commerce dentro da empresa, e é um negócio que a gente está querendo fazer uma perfeição, mas é melhor fazer, às vezes até ele comenta aquela frase, os bois na carga vão se ajeitar com a carroça andando, né? Por quê? Porque você precisa tomar uma dianteira e depois você vai ajeitando com o negócio. Por isso que a gente fala muito, o feito é melhor que o perfeito. E a sucessão, assim, a gente tem bem separado o que é a função de cada um mesmo. Eu ali na franquia e ele também, a última decisão acaba sendo dele muitas vezes. Eu respeito, porque pela história que ele tem é muito bacana. E eu acho que a empresa, para crescer, ela tem que ter atritos. Então, se todo mundo pensar da mesma maneira, aquilo lá vai ser muito raso. E a gente tem vários atritos em cima disso para o crescimento mútuo. Ô, Lúcia, vai ter que tirar a gente à força daqui.
A ideia, gente, era justamente a gente ter esse bate-papo. A gente não tem uma conclusão final. A ideia é que a gente saia daqui realmente com uma pulga atrás da orelha, né, e que a gente possa desenvolver e que isso funcione como uma degustação, né? Nós vamos já agora oficialmente aqui, né, no nosso evento, nosso Summit de 2024, todos vocês convidados, né, da IES para fazerem parte dessa segunda edição, né, onde a gente vai ter um dia dedicado para estar falando com fabricantes. Vocês, né, clientes da IES, só o fato de estarem em algum evento da IES em 2024, isso já gera um convite para, né, um ingresso, vamos chamar assim, para esse Summit em Porto de Galinhas, em outubro de 2024. Felipe, você está convidadíssimo para poder contribuir, né, como contribuiu hoje aqui. E depois a gente vai ter um segundo dia dedicado ao varejo. E aí o convite ele não se estende só para vocês participarem do primeiro dia, né, compondo, né, um dos vários painéis, né, a gente vai fazer alguma coisa um pouco mais longa, né, ao longo de um dia só, mas também para que vocês possam trazer outras pessoas da equipe, né, das lojas de vocês, para participar desse segundo dia, né, voltado para o varejista, né, enquanto público ouvinte. Lu, vamos lá? Pena, porque estava bom demais o conteúdo, o bate-papo de vocês, parabéns, viu? Bom, muito obrigada a cada um por suas contribuições. Permaneçam aqui, calma lá, Léo, calma. Permaneçam conosco, muito obrigada por trazerem um pouquinho das dores, das delícias, da experiência de cada um desse varejo jovem, assim como o Erison bem colocou para a gente. Antes de encerrar, nós queremos agradecer também aos nossos lojistas que aceitaram esse convite tão primoroso para estar conosco, reforçar o convite para o Summit de 2024, que vai valer muito a pena, não é? Vai valer muito a pena ter a presença de cada pessoa. E agora, antes de finalizar, nós temos uma entrega de uma homenagem a vocês. Eu vou pedir, por gentileza, ao nosso diretor que se coloque aqui em pé, que ele vai entregar uma placa de homenagem aos nossos embaixadores do varejo de móveis elétricos e colchões da comunidade IES. Ana Cláudia Panato. Vamos pedir que os nossos fotógrafos se posicionem. Podem ir mais para o meio para fazermos uma foto bem bonita. Em nome da IES, nós queremos agradecer aos nossos lojistas pela parceria, que com certeza irá atravessar mais e mais gerações aí. Muito obrigada, Ana. Agora é a vez do João Pedro Terrazzi. Aqui o Márcio fará a entrega, que recebe também as nossas palmas. Muito obrigada, João. E por fim, o Leonardo dos Anjos, que recebe das mãos do Erison a nossa homenagem e agradecimento a essa parceria de sucesso. Muito obrigada a vocês. Então, vamos fazer uma foto com todos os três juntos? O que vocês acham? Pode ser? Então vamos lá. Pedir aqui. Márcio, o que você acha de ir na outra ponta? Perfeito. Uma foto, então, com os nossos embaixadores do varejo de móveis elétricos e colchões da comunidade IES. E, pessoal, olha, fiquem conosco. Agora sim, mais uma salva de palmas aos nossos queridos aqui pelo painel brilhante. Compartilharam conosco suas experiências.